Saudações, amigos do canal Solitário do Ecomundo, como é que vocês estão? Vamos aí para um vídeo depois de mais uma semana sem vídeo, né? Eu sempre estou sumindo deste canal, então eu peço para você não sumir também daqui, tá? Não faça como eu que de vez em quando sumo. Inscreva-se no canal, curta, compartilha, comenta, apoie o canal. Vou dar uma mensagem aqui do nosso patrocinador. É muito importante a sua ajuda para monetizar meu trabalho. QR Code ou lasnochespix@yahoo.com. Qualquer contribuição é muito bem-vinda. Inscreva-se, escuta, compartilha, comenta e vamos que vamos. Bom, na temporada de abril deste ano, saiu o anime da criadora de Full Metal. Vocês vão perdoar minha pronúncia, porque minha pronúncia não é das melhores. Eu vou pronunciar Demons. Demons of the Shadow Realm. Deve ser o Realme, aquele celular, né? Da linha da Xiaomi. Ou Yomi no Tsugai. Bom, alguns anos atrás, eu fiquei sabendo desse mangá, não me lembro agora em que ano, tá, gente? E eu vi o primeiro capítulo, vi algumas páginas, mas não me animei muito de ver. Parecia ser uma coisa meio de fantasia, uma espécie de fantasia medieval japonesa, né? Porque o cara tava com a roupa meio japonesa mesmo. E não dei muita bola, passou o tempo. Chega este ano, eles anunciaram que o anime sairia, criadora do Full Metal e tal. Foi a próxima temporada de abril, eu vi trailers, notícias. E como o Full Metal é uma espécie de seita, né? A militância de Full Metal impulsionou o anime. O anime saiu na temporada de abril, teve trailer, eu vi o trailer, vi propaganda, vi chamada da Crunchyroll, vi tudo. Falei assim, cara, vou dar uma moral para esse anime. E não parei para lembrar que eu já tinha visto esse mangá. E na época que eu vi, tinha um negócio mesmo de uma irmã que ficava prisioneira, um irmão que ia lá visitar a irmã. Que é essa mulher obcecada com história de irmão, né? Aliás, japonês obcecado com história de irmão, que é uma coisa muito esquisita. Mas eu não percebi, porque. Mas eu não me atinei aquilo, não me atinei essa lembrança não ficou vindo da minha cabeça, falando, cara, você tá vendo o trailer aí? Esse trailer tá mostrando um cara com uma roupa de Tokugawa da vida e a outra mulher tá com um casacão preto. O que é isso? Aí eu tentei pesquisar, fui me dar alguns spoilers e vi que eles eram dois irmãos que foram separados, blá blá blá. Outra obsessão de japonês. Bom, botei o anime na lista, tá? Vi alguns trechos no YouTube, tomei pouco spoiler para falar a verdade. E peguei para ver este fim de semana. Vi o primeiro episódio no sábado e tudo que já passou, já foi lançado, eu vi no domingo. Restante, né? 6 episódios ao todo. Bom, como que é a história? Tem spoiler do anime todo e eu vou dar alguns spoilers do mangá também. Bom, gente, a história é de Yuru e Asa, dois irmãos gêmeos separados pelo dia e pela noite. Existe uma vila que se assemelha muito a uma espécie de comunidade Amish/MST, sabe? É uma vila que fica no alto de uma montanha e eles ficam presos no passado usando roupas do período Tokugawa. É como se a vila estivesse no século 17. Eles praticam agricultura com aquelas foicinhas japonesas ridículas e vivem de caçar javalis no mato. Eles não têm nenhum acesso à tecnologia. E nós conhecemos a história do Yuru. O Yuru é um caçador. Ele se parece muito com o Alphonse Eric do Fullmetal Alchemist, o que é um ponto muito negativo. Que ele se assemelha ao irmão mais chato dos dois. E olha que os dois competem bem para ver quem é o mais chato, quem é o mais insuportável, né? Eu lembro de Fullmetal, eu tinha vontade de surrar aqueles dois irmãos. Quando eu paro para lembrar de Fullmetal, eu tenho vontade de dar uma surra naqueles dois irmãos. Os homúnculos nunca estiveram errados. Bom, Yuru vai todos os dias visitar a sua irmã, que é mantida prisioneira numa grade, numa cela feita com, parece que com bambu, sabe? E ela é mantida ali por alguma razão. E ele engole aquela razão, porque faz todo sentido você trancar uma pessoa que nunca cometeu nenhum crime, né? Por que não, né? O Yuru poderia viver no Brasil atual, né? Onde falar algumas coisas na internet leva a pessoa para prisão. Mas ele não questionava isso. A veterana da aldeia, que se chama Yamaha, a mulher tem nome de moto. Né? Uma moto que tem manutenção cara no Brasil. Né? A anciã Yamaha, que deve ter sido uma Lander quando era nova, tá lá, dá as ordens, manter a menina prisioneira e acabou a conversa.
Bom, só que aquela não é a irmã dele. Não é. E ele descobre da melhor forma possível. A vila vive, como eu disse, numa prisão. É uma espécie de Coreia do Norte Amish. Eles estão. É uma vila Amish, japonesa, pagã, sem aquele cristianismo anabatista dos Amish. E eles têm, inclusive, uma barreira mágica para que eles não consigam enxergar o céu de verdade. Os aviões passam nas montanhas, a gente consegue ver o avião de pertinho, né? A montanha é muito alta. Eles vêem só a fumaça e falam que aquilo é um dragão. Faz todo sentido, né? Um dragão soltar fumaça no rabo, né? Por quê? Porque toda fantasia medieval, o dragão solta fumaça pelo rabo. Por que não, né? Ou ele solta fumaça pelas asas, né? Faz todo sentido. Ah, o dragão solta fumaça pelo rabo, olha lá. Que legal, olha lá. O dragão peidando para voar. E eles engoliam aquilo com a maior facilidade. Gente, que japonesada burra. Bom, aquilo é mantido com magia. Então é uma vila Amish norte-coreana com magia, que está presa no período Tokugawa. É uma vila Juche. Eles têm que viver com toda a subsistência deles. Juche, para quem não sabe, é a doutrina comunista da Coreia do Norte, tá? E assim, como que aquilo é mantido? Aquilo é mantido com um sistema de repressão que envolve colaboracionistas, óbvio, como toda ditadura. Tem uma família, que é mostrada depois, em poucos episódios é descoberto isso, né? No primeiro episódio, na verdade, que você tem, que existe uma família colaboracionista. É um cara que é aceito que ele saia da Coreia do Norte montanhosa e vá até o chamado mundo inferior, que é o resto do Japão, para trazer mercadorias. E esse cara, eles ocultam da população daquela vila que o mundo moderno tem tecnologia, desenvolvimento industrial, comércio, populações de outros países, que não existem dragões, que apesar de existirem demônios falantes no desenho, né? Mas não tem dragão, tá? Tem demônio falante. O demônio fala mesmo, né? O demônio falou com Adão e Eva, então não tem nada de errado nisso. Mas não tem dragão, tem demônios falantes, que conversam com você numa boa, troca a maior ideia com você e não te possui por alguma razão, lá ele, né? Mas eles são demônios falantes que respeitam a privacidade do seu corpo, em alguma medida. E esse não é avisado para eles. Eles ficam ali alheios ao que está acontecendo no mundo. Eles não têm água encanada, não têm eletricidade, não têm painel solar, não têm aquecimento, não têm roupas decentes, não têm segurança alimentar, não tem porcaria nenhuma, não tem um celular, não tem Pix, não tem nada. Eles vivem na Coreia do Norte. Só que pagã Amish e Amish ao mesmo tempo. Porque a Coreia do Norte finge uma certa modernidade, né? Eles botam todo mundo usar uma roupinha de Mao Tse Tung, né? Andar com uns AK-74, uns caça-Sukhoi passa no céu para mostrar um certo poder, né? Tem indústria na Coreia do Norte, lá não. E eles vigoram-se tá mais parecido com Camboja do Pol Pot, na verdade. Eles têm que ficar praticando agricultura na montanha. Bom, aí esse cara é o colaboracionista, ele chama Dera. Ele é de um clã colaboracionista. Você, nossa, que profissão orgulhosa. Eu adoraria ter uma profissão dessa. Ser colaborador de uma ditadura socialista. Eu adoraria ter esse emprego. Por que não? Eu me vestiria. Ele se veste de carregador Tokugawa, aquele carregador, tipo aquele carregador nepalês, só que mais rudimentar ainda, com uma roupinha que a gente vê em anime, tipo Samurai X tem um pouquinho ainda, que o pessoal usava com as roupas mais antigas do Japão, com aquelas madeirinhas, aquelas mochilinhas de madeirinha que japonês usa para carregar as coisas, sabe? Quando representa alguma coisa antiga em anime. Então, aquilo ali, o cara subia a montanha e levava mercadorias para explorar aqueles pobres coitados, né, que ficavam presos ali, acreditando na magia do amor, né, e passando fome, porque é relatado no começo do mangá, do anime, que o Yuru estava preocupado, que ele precisaria estocar carne. Eu vou ter que caçar mais para estocar carne, porque senão eles iriam passar fome, porque as colheitas estavam muito ruins. Claro, não tem fertilizante, né, ô esperto? Bom, como é que é a história de vida do Yuru? Eu disse que ele tem uma irmã gêmea e eles foram separados pelo dia e pela noite. Como é que é essa porra? A mãe grávida, óbvio, né? Pariu as crianças de madrugada. Uma das crianças nasceu. Quando que amanhece o dia no Japão? Vou me basear com o estado de Pernambuco, tá?
No estado de Pernambuco, 4 e pouca da manhã, 5 horas da manhã já tem sol. Então, uma das crianças nasceu 3h59, a outra nasceu 4h01 da manhã, tá? Com o sol. Curiosamente, a que nasceu de madrugada é loura. E a que nasceu com o sol raiando é de cabelo preto. A Asa tem o cabelo preto. E ela é a gêmea do dia e ele é o gêmeo da noite. Cara, você tá falando tão mal do mangá, tá me desanimando. Não desanime, cara. Veja. Faça essa experiência que eu fiz. Sabe? Faça essa experiência. Até porque é capaz de ter algum militante de Fullmetal dentro do seu armário. Não, ele não está comendo a sua esposa, que provavelmente você não é casado, né? Ele está dentro do seu armário vigiando você falar mal da criadora do Fullmetal. Deve ter algum dentro do meu armário de livros. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem não. Tem não, tem não. E se tiver, eu vou mandar ele pastar. Que eu falo mal de mangá que eu quiser. Eu paguei as coisas aqui no minha casa, então não devo obrigação para militante de Fullmetal nenhum. Bom, ele acha que a irmã dele é aquele boneco que tá dentro da cela, né? A mãe dele, essa vilazinha é isolada do mundo com magia, né? As pessoas se perdem nas montanhas. Tem um folclorezinho ridículo no Japão sobre isso, que a pessoa se perde na montanha e vai parar em outro mundo. Oh, que coisa mística, né? E a mãe dele foi isso, inclusive, que aconteceu. A mãe dele era uma trilheira modernete, né? Uma mulher modernete, que não precisa de macho, que foi fazer trilha numa montanha. Trilha é coisa de mulher modernete. E ela se perdeu e se fudeu, porque ela teve que precisar de macho. Pois ela ficou prisioneira dos caras, e os caras, a alta cúpula dessa vila, né, que é como se fosse o Partido Comunista mesmo. A Yamaha, né, o Kim Jong-un deles, e esse pessoal sabe que o mundo moderno existe direitinho, sabe das coisas. Eles impediam que ela saia com um monte de caô, não tem como ser embora, não. E ela também nem preocupou em tentar pregar a palavra, né, da modernidade ali. Aquela vila é perfeita para esse pessoal que fica aqui no Brasil botando Instagram, usando um celular tipo esse. Rejeite a modernidade, abrace a tradição. Você vai abraçar essa tradição, cara? Eu pergunto pro tradicionalista que sai da missa tridentina gritando Duce, Duce. Eu pergunto para ele, você vai abraçar essa tradição, cara? Vai lá viver com a Yamaha. Não é com a moto Yamaha, não, tá? É com a Yamaha senhora lá, feia pra burro. Que no Japão tem umas cinquentonas muito bonitas, né? Então tem que ser assim uma Yamaha feia, né? Uma senhora, para poder ficar mais feio, para ficar mais cringe na vida dele. Bom, ele tá lá, né? Vivendo a vida Amish dele. Oh, que beleza, eu passo fome, eu não tenho água quente, banho é só no verão. Aí, de repente, a barreira se rompe e eles enxergam o céu e veem os aviões. E aparecem helicópteros e pessoas armadas. E uma dessas pessoas, a heroína, a pessoa mais foda desse anime até agora, a Gabi. E ela começa a combater o comunismo, coisa que o Bolsonaro não fez aqui no Brasil. Com o quê? Com guerra cultural? Não, com uma dentadura gigante, que foi comendo os comunistas mesmo, literalmente. E ela eliminou vários comunistas, ela caçou mais comunistas do que a direita brasileira jamais fez isso na vida dela. E acabou com boa parte dos comunistas. E assim, chega um ataque total. Bom, e aí uma dessas pessoas que participa do ataque é a Asa. A Asa entra dando porrada na véia, amarra. E ele vai chegando, o que aconteceu? Ela destrói a asa falsa. E ele fica, esquivo, leu os direitos, igual aquele meme. Ele fica puto com ela, ele ataca a Gabi também. E aí começa o vucu-vucu, o tal de Dera mata os soldados, porque ele trabalha para o Partido Comunista da Coreia Popular ali, né? E ele vai para resgatar o Yuru, que tem que tirar o Yuru da vila, para preservar o comunismo. O Yuru vai ser o ícone máximo do comunismo. Cara, me explica, por que tudo isso está acontecendo? Isso tudo está acontecendo por causa do seguinte. Como eu disse, a mãe deles não é dali. Né? O pai boizão é dali. Aí, ela teve os filhos, ela sabia toda essa história, ela sabia que existia um mundo moderno. Ela tentava voltar, mas não conseguia. Ela resolveu fugir com o marido e a filha. Largou o filho para trás. E no mangá, depois você descobre uma alegação muito bosta,
que ela precisava proteger o menino, que o menino era o grande alvo, na verdade. E por que você largou o menino para trás? Ah, porque ela não conseguiu levar o menino para trás. A menina ficava presa na gaiola mesmo, a menina de verdade ficava. Para ela foi mais fácil tirar uma pessoa de uma gaiola que era vigiada do que levar o filho que andava livremente. Eles fugiram, tipo, ele tinha uns 6 anos de idade quando isso aconteceu. Levou a irmã e eles foram perambular pelo Japão. Essa vila Emishi, que não tem tecnologia, que não deixa ninguém tomar banho quente, tem capangas, assassinos treinados, uma coisa meio regime cubano, que saíram da vila para caçar os dois fugitivos. Ela conseguiu arrastar o marido boizão com ela e levou a menina numa dessas gaiolinhas de madeira que eles botam nas costas para carregar as coisas. Aí eles ficaram anos e anos perambulando pelo Japão, fugindo desses assassinos. Anos e anos. E eles encontraram, tipo, volta de 5 anos antes do anime começar, a família Kagemori. Bom, gente, o grande problema desse anime é o seguinte: tem os Tsugai. Tsugai é uns demônios, uns yokai da vida. Né, uns deuses, né? Bom que o anime é bem sincero, né? Que as divindades pagãs deles eles são demônios. E as pessoas usam esses poderes como se fossem os stands do Jojo, sabe? Pra guerra mesmo, pra lutar mesmo, pra fazer crimes, pra fazer vários trabalhos. E essas vilas ocultas, é como se fosse uma espécie de vila ninja do Naruto, só que comunista, Emish e mágica. Eles procriam pessoas que usam esses Tsugai também, e algumas dessas pessoas saíram dali. Aí você tem os colaboracionistas, que ajudam o regime, né? Que nem aquelas pessoas do Partido Comunista que ficam espalhadas, da União Soviética, ficavam espalhadas pelo mundo ajudando a União Soviética. E tinha as pessoas que desertaram daquele lugar, que eram os Kagemori. Os Kagemori desertaram e foram para o mundo normal, viver com as pessoas, tomar banho quente, por exemplo. E eles. Só que os Kagemori viram uma família grande, né? Um clã, né? Como essa história de clã japonês. E aí eles tinham de tudo quanto é atividades, usavam os Tsugai para fazer de tudo, de assassinato, de sequestro, limpeza urbana, eliminar Stalker. Alguns deles viraram uma espécie de máfia também, tá? Tinha alguns lá com comportamento meio Yakuza mesmo. Tinha de tudo. Tanto é que é mostrado que um dos Kagemori, o Jin, né, que é um dos caras do anime, ele fazendo um trabalho de eliminar um Stalker. O Tsugai dele se fez passar por uma mulher que o Stalker estava perseguindo. Na hora que o Stalker foi matar a mulher, matou o cara. Aí ele liga pra mulher e fala: Ah, seu Stalker, a gente já resolveu um problema, tá? Pode ficar tranquila. Mas não fala que matou o cara, né? Mas matou. Eles são assim, um comportamento meio mafioso mesmo, tá? E eles abrigaram essa família. E assim, a mãe do Yuru, né? A vila se chama Higashimura, tá, gente? Deixando muito claro isso. A mãe desse Yuru bolou tudo. A fuga, ficou rodando pelo país, trabalhando em fazendas, fugindo dos assassinos do Partido Comunista da vila de Higashimura. E ela em nenhum momento pensou assim: vou bolar um plano para resgatar o meu filho, né? Não, deixou o filho com os comunistas. Que boa mãe, né? E levou a filha, claro, a filha se integrou mais ou menos com o mundo, conhecia celular, e o outro lá, vivendo no século XVII, né? Achando que existem dragões. Ele é super, ultra, mega, blaster, caipira. E é aqueles caipira que praticamente gosta de ouvir moda de viola, que quer andar com facão guarani pra passar de macho, sabe? Paia pra cacete. Cara, essa autora do Fullmetal, ela faz uns protagonistas muito ruins, sabe? Uns protagonistas muito ruins. Os irmãos Elric eram péssimos. E você fica do lado dos homúnculos, sabe? E ali no caso ali, eu só gostei da Gabi até agora. A Asa, a irmã Nissan, ela tem vontade de ter o irmão dela perto. Bom, beleza, né? Eles se uniram 5 anos antes da família Kagemori. Mamãe dela, papai dela, né? Gado. E a irmãzinha, né? Eles viveram numa boa. Viveram numa boa. Aí ela resolveu, porque ela é de Okinawa, tá? Ela não é da ilha principal do Japão, ela é daquela arquipélago de Okinawa. Aí eu tenho que visitar minha mãe. E no mangá eu vi
que ela também eles não avisaram ela não avisou para a mãe dela que ela tinha 2 filhos, a minha avó, a velha lá, só que não é bem a velha, né? Só fala da Asa, né? E a Asa conversa com a avó como se só existisse a Asa. O Yuru caguei pra ele, sabe? A família cagou pro Yuru. O Yuru caguei, sabe? O meu filho lá naquela montanha com aqueles comunistas coreanos, caguei. Caguei pra ele. Vou fazer turismo em Okinawa, eu vou levar meu marido junto. Pra ele conhecer Okinawa, porque ele acha que o carro é um cavalo de ferro ou tal, e o Yuru pensa essas coisas, cara, é chato pra caralho, sabe? E assim, ele vai, beleza, eles aparecem. E a menina fica com os Kagemori. Aí 5 anos se passam e esse Jin organiza esse ataque, que não foi completamente bem sucedido, eles perderam muita gente, a Gabi foi ferida pelo babaca do Yuru, e o Yuru, por alguma razão, guarda um super rancor da Gabi. Eu peguei uns spoilers do mangá pra ver o que tem mais pra frente, vi capítulo 50, que é o que tem traduzido, tá? Capaz de ter muito mais o mangá já lançado, mas e o mangá tá saindo pela JBC, então não traduzem com facilidade no Brasil, que a JBC caça piratas. A JBC é pior que o Zoro no One Piece, quando o Zoro fingia que tinha um emprego. É caçador de piratas mesmo, caçador de recompensa mesmo, a JBC. Bom, o Urus guarda um super rancor da Gabi, o mangá inteiro. Gente, você pensa bem, você tá lá prisioneiro do Partido Comunista, numa espécie de corporação de ofício, que é praticamente a mesma coisa. Você tem que ficar usando umas sandálias ridículas de madeira, aquelas guetas. Você tem que usar uma roupa brega. Você tem que comer só arroz. Tanto que quando ele chega na civilização, ele come um onigiri, ele quase tem um orgasmo. Ele passava literalmente fome. Aí chegou uma pessoa, matou as pessoas que te oprimiam, e você fica com raiva dela. Isso faz sentido para você? Se você vivesse na Coreia Popular ou em Cuba e alguém libertasse você desse pesadelo, ou melhor, vamos botar alguém que libertasse você do Brasil e apresentasse uma solução que faz sentido para sua vida, né? Que não é mudar para os Estados Unidos. Você iria ficar com raiva dessa pessoa? Mas você imagina bem, eu tô lá vivendo na Coreia Popular, né? Na Coreia Popular não, porque a Coreia Popular ainda tem algum grau de modernidade, né? No Camboja do Pol Pot, né? Eu falo Coreia Popular, mas não é a Coreia Popular, eu vou estar ofendendo a Coreia Popular. Que, como eu disse, a Coreia Popular pelo menos ostenta algum grau de modernidade. É controlada, mas ostenta. O Camboja do Pol Pot, que tinha horror de modernidade mesmo, que queria uma república de uma monarquia socialista de agricultores de arroz. Que proibia as pessoas de usar óculos, pra você ter uma ideia. Aí eu tô lá, sendo obrigado a usar sandálias feitas de bambu. Aí chega uma pessoa, ele me liberta daquele regime opressor e fala que eu vou poder usar um tênis, né? Eu vou poder usar um tênis? Vai poder usar um sapato confortável agora. Eu vou poder usar uma roupa confortável? Vai poder tirar esse saco de batata que você tá vestindo. Aí eu não vou... Cara, uma pessoa fizesse isso pra mim, eu falo, meu filho, você é meu herói. Mas se eu sou salvo pela Gabi desse anime, o cara pediria a mão dela em casamento. Ele era tão rurícola, tão atrasado, que ele contava a idade dele no padrão antigo do Japão. O Japão adotou o padrão nosso atualmente, né? Que é contar a idade como a gente conta, né? Fez aniversário, que é a idade que você fez. Eles contavam como o ano 1 da pessoa, sabe? Ele fala, não, mas eu tenho 17. Não, no mundo inferior você tem 16 anos. Essa é a contagem antiga. No mundo inferior você tem 16 anos. Dera fala com ele. Aí parece que o Dera vai pular fora desse partido comunista que é a Higashimura. Ele colaborou, mas ele colaborou com esse sistema de opressão. Ele sabia daquilo tudo. Ele sabia de toda a opressão, sabia do mal que essa Yamaha representava. E ele defendia aquele regime, ele cooperava com aquele regime. Ele parece esses nacionalistas brasileiros cooperando com o PT. Sabe, cara, eu achei aquilo totalmente intancável, sabe? Porque a gente vive aqui num país que tem um grau razoável de opressão, sabe? Eu fico indignado com aquilo, sinceramente. Eu fico indignado com alguém que coopera com um regime de opressão. E ele tem raiva. Em vez dele ter raiva
as pessoas que ele deveria ter raiva da Yamaha, não porque ele pagou caro no óleo do motor, mas da velha Yamaha, que mora lá naquela vila, que proibia de ter conforto e mandava capangas armados matar os pais dele, dos pais dele, que não o levaram pra fora daquele inferno e levaram sua irmã, né? Ai, a irmã mais novinha, queridinha. A ter raiva do Dera, que cooperou com esse regime de opressão, e daqueles outros moradores babacas que participavam do regime de opressão. Vários deles participavam, eles sabiam que o regime de opressão era daquele jeito. Tanto que eles não queriam deixar a mãe dele embora. Inclusive, eles praticavam muita endogamia, então eles precisavam de uma pessoa idiota, outra que se perdia e caía na vila, até pra isso. Não, ele escolheu ficar com raiva da Gabi. Faz sentido isso pra você? Pra mim não faz. Ah, então vale a pena ver o anime, cara? Vale. Pra você ver como é que tem gente que gosta de regime comunista. Vale a pena. Vale a pena, sim, pra você ver porque o Brasil é desse jeito, porque tem um monte de gente que fica com raiva quando alguém tenta libertá-la do PT, né? Sabe? É mais ou menos isso aí. Sabe? Yomi no Tsugai é uma parábola a respeito da história do Brasil. Fiquem com Deus, até a próxima.